Oi, vlog! Estou num impasse com a minha próxima leitura. Mas antes, quero pedir que você se inscreva no canal se você for novo por aqui ou se está assistindo os vídeos e esqueceu simplesmente de se inscrever. Por favor, né? Já deixa o like no vídeo, use meu link da Amazon, tá aqui embaixo, me siga no Instagram, todas aquelas coisinhas, tá? Então, eu terminei de ler Um Estranho Sonhador, né? Que foi a leitura coletiva do mês do Justi Clube. A leitura deste mês de setembro, gente, é Circo da Noite. Então, vem ler com a gente, tá? O link do grupo tá aqui embaixo também, eu já expliquei como que funciona, então só voltar alguns vlogs aí, se você não viu, ou qualquer coisa me pergunta, tá? Mas assim, hoje é uma sexta-feira, dia 26, tá? Dia 26. E o que acontece? Eu quero ler 2 livros, tá? Vou explicar pra vocês por quê. Eu tenho esses 2 livros aqui, tá? Pra ler. Terça-feira, hoje é sexta, né? Terça-feira é a live de discussão deste livro aqui, tá? No Caminho Bookverso da Tami, que eu tô tentando acompanhar, né? Correr atrás do prejuízo agora. Mas os livros que eu tenho em comum, ou que eu já iria ler, eu tô acompanhando. Terça-feira é esse aqui. Então, eu deveria pegar ele para ler, né? Pra dar tempo de assistir a discussão da terça. Porém, perdão. Porém, esse daqui também foi do Caminho Bookverso. Já aconteceu e a live já aconteceu há mais de um mês atrás. Só que a Record demorou pra me mandar esse livro. E eu ainda não li também. E aí, o que acontece? As lives na Twitch ficam salvas por um mês, mais ou menos. Então, ainda tem a live deste livro aqui lá. Mas, ó, ela tá prestes a sumir. Então, o que que eu faço? Eu leio ele pra dar tempo de eu assistir a live, tá? Correndo o risco de a live sumir nesse meio tempo que eu tô tentando ler, né? Entre sexta, domingo, sei lá. Hoje eu começo e aí até domingo eu devo terminar, mas não sei, depende do livro. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. 348, a letra não é muito boa, mas enfim, depende da fluidez do livro, né? Uma coisa, gente, que às vezes a gente fica meio assustado, né? Às vezes você pega um livro de poucas páginas e você demora um tempão pra ler. Porque o livro não flui, porque a letra é pequena, sabe? E aí você pega um livrão, um calhamaço, e você devora porque a história é muito boa e tá super fluindo. Então, você pegar um livro pequeno ou um livro grande e ficar assustado com um livro grande é muito relativo, né? Porque às vezes pode acontecer muito bem ao contrário. Então, a gente não pode pensar nisso. E eu me incluo, tá? Me policio quanto a isso, de ficar com medo de ler calhamaço. Eu sou uma pessoa que quer ler livro curto porque eu sou uma pessoa que gosta de devorar as histórias e terminar um e já ler outro e outro e outro. Eu não descanso entre as leituras, tá, gente? Tem gente que precisa ler um livro, aí dá um tempinho antes de começar outra história, né? Pra ficar mastigando aquela história ali. Eu não. Eu leio um, no mesmo dia já começo a ler outro. Então, eu sou dessas. Então, eu sempre quero tá lendo, conhecendo novas histórias e assim eu vou fazendo. Então, eu tô nessa dúvida, tá? Não sei quanto tempo levaria pra ler ele. E esse aqui tem e-book, se não me engano. Esse aqui não tem. Então, eu vou levar o Kindle para o sítio no final de semana? Então, não sei, tá? Ou eu leio esse em tempo de assistir a discussão ao vivo, tá? E aí, eu tô nesse impasse. Eu não sei o que que eu faço. Eu posso ler ele. Eu tô mais inclinada a fazer isso que eu tô falando pra vocês. Ler ele, tá? E assistir a live antes que expire. E depois eu leio esse. E aí assisto a reprise da live. Tem que ser inscrito na Twitch, eu acho, pra poder, né? Eu me inscrevi, então acho que vou conseguir. Então esse aqui tem mais tempo pra ficar lá salvo, então eu posso assistir depois. Então é isso que eu tô pensando. O que você faria no meu lugar? Escreve aí nos comentários. E aí, se eu for, tipo, muito ninja, sabe? Muito leitora, eu leio os 2 até terça-feira. Só que eu preciso também de um tempo de 2 horas, que é o tempo que dura as lives da Tami, pra eu assistir. Eu tenho que parar de ler 2 horas pra poder assistir a live. Vocês estão me entendendo? É
é isso que eu estou pensando, mas vão ser as minhas 2 últimas leituras do mês, ou uma delas vai ser a última leitura do mês, tá? Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou pensar aqui com os meus botões, tá? E depois eu atualizo vocês o que aconteceu, tá? Gente, acabei optando por começar a ler A Herança de Orquídea Divina. Tá batendo um sol aqui. Eu acho que é mais garantido que eu consiga assistir as 2 lives que eu quero, né? Começando por esse, tá? Eu li até a página 96 até agora. Esqueci de pegar o marcador. Tô marcando com o post-it. E tá fluindo super bem, eu tô gostando da história. A história começa com um convite. Vou ler aqui pra vocês. Convido você para minha casa no dia 14 de maio do ano do Beija-Flor. Por favor, não chegue antes das 13h04, pois tenho muitos assuntos para resolver antes do evento. As estrelas se deslocaram, a terra girou. É chegada a hora. Estou morrendo, venha receber a sua herança. Para sempre, Orquídea Divina Montoya. Então, o que temos aqui? Temos uma mulher que deve estar entre os seus 70, 80 anos, não sei. E ela vai morrer e ela quer distribuir a herança dela. Mas não é assim uma mulher normal, não vai ser uma herança normal, porque ela é uma espécie de bruxa, digamos assim. Ela nasceu, não lembro exatamente em que ano, não sei se fala aqui, mas a mãe dela era mãe solteira na época e foi bem difícil assim pra mãe dela e tal, e ela desde sempre teve uns dons, assim. Eu não sei se toda a família Montoya tem esses dons ou é só ela. Só sei que ela foi morar em como é que é? Quatro Rios, que é a cidade onde ela mora. Ai, tá me incomodando isso aqui. Será que se eu fizer assim melhora? Vai ficar escuro. Vamos ter que deixar assim mesmo, gente. Vocês ignorem. Minha cara não tá coisada, mas o livro tá. Enfim. É porque daí eu passei pano aqui no chão da cozinha e eu não posso ir lá pegar o tripé. Eu devia ter pegado antes, então tá apoiado aqui na janela mesmo. Enfim. Aí ela foi morar nesse lugar, numa casa meio abandonada ali. Todo mundo fica meio desconfiado porque essa propriedade não era de ninguém. Tô escorregando. E acabou sendo dela. Então, tá todo mundo desconfiado, né, disso. Mas enfim. E aí ela acaba tendo vários maridos, ela coloca proteção na casa contra maldições e tal. Ela tem muitos filhos e netos e a gente vai ver alguns deles recebendo esse convite. Então a gente vai conhecer a Marimar, Maria do Bairro, Thalia, é você? Ai, gente, eu amava a Thalia. Gente, pra mim ela era tudo, assim, Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes. Ai, eu amava a novela mexicana. Rosalinda, amo ainda, mas não assisto mais, mas eu era viciada nessas novelas mexicanas e adorava a Thalia. Maria do Bairro, então, tudo pra mim. Usurpadora, não era a Thalia, mas eu gostava também, muito. Enfim, aí a gente conhece essa, que a mãe dela já morreu e ela tá meio sozinha na vida, porque ela não sabe quem é o pai. A mãe dela morreu no lago, sendo que ela sabia super nadar. Então, as mortes das pessoas que estavam envolvidas com essa orquídea eram meio estranhas, digamos que meio que maldição mesmo, por alguma coisa que ela deve ter feito, que voltou contra ela, alguma coisa assim. Ela teve 4 maridos, se não me engano, e acho que só um tá vivo, não tenho certeza, enfim. Então, ela marcou, né, esse grande reencontro de família, porque tá todo mundo afastado dela. Eu sei que ela meio que expulsou os filhos e netos pra viver a vida deles. Essa foi uma das que ela disse, não sei se ela expulsou, sei que dá a entender que depois que a mãe dela morreu, ela foi embora. Ela tinha 13 anos, então ela mora em Nova York. Daí ela tem o primo, que é o Ray, e ele é um personagem que é bem engraçado, assim, ele trabalha num escritório de contabilidade, se formou cedo, assim, e tal. A mãe dele já morreu também, a mãe e o pai, eu acho, já morreram também, se não me engano. E o pai dele parecia ser uma pessoa muito legal, porque quando ele, né, manifestou, né, que ele era gay, ele nem sabia exatamente o que era isso, o pai dele super entendeu, super apoiou ele. Então foi interessante. Temos uma outra, que é a Tatila, parece que é
alguma coisa assim. E ela tá grávida e ela foi junto com o marido pra esse lugar, né? Pra essa cidade ali. Tá todo mundo lá se reunindo. E aí a casa tá, tipo, fechada, com um monte de vinhas e coisas e raízes. E ninguém consegue abrir. Daí até que eles conseguem abrir e entrar e ver a mulher, o que ela está fazendo. E ela está um pouco transformada, mas não vou falar exatamente o que, né? Porque daí já vai que vocês consideram spoiler, né? Mas ela já tá transformada, assim. E tem essa aura muito mágica, essa coisa de... Será que ela tá falando a verdade sobre alguns contos de fadas e monstros e coisas e maldições? E ela coloca sal na casa. E aí ela, ali no começo, não sei se é xerife ou o que, ali um policial foi visitar ela porque tava todo mundo desconfiado. E aí ela serviu um café pra ele e ele sentiu o gosto do café, da terra onde foi plantado, do lugar onde, sabe? Umas coisas assim muito mirabolantes, ele ficou todo impressionado, assim. E não sei se ele acreditou de fato que ela tinha alguma coisa mágica ou não. Sei que ele saiu satisfeito e ela nunca mais foi incomodada. Mas todo mundo achava muito estranho, assim, né? E ela nunca saía da casa. E aí ela fala aqui que ela quer... dividir as heranças do passado dela e coisa, então acho que tem muita coisa ainda pra acontecer. E o livro vai voltando e contando algumas partes da infância dela e tal, quando ela conheceu o padrasto dela. Ele deu cinco reais, assim, não sei em que moeda é, pra ela. E ela guardou todos esses anos e agora ela queria devolver, porque ela teve mais irmãos. Devolver esse dinheiro porque ela não queria nada aqui, ficar devendo pra ninguém. Então, umas coisas assim que eu não sei muito bem onde vai levar e quem é o personagem principal dessa história. Acredito eu que seja a Orquídea, né? Mas como ela vai morrer agora, daqui a pouco, eu acho. Então, eu acho que essa Marimar talvez seja a nossa protagonista, junto com ela, ainda não sei. Sei que é um livro misterioso, assim, que você não sabe muito bem o que vai acontecer e agora... Eu acredito que ela vai deixar alguma coisa pra cada um, mas tudo muito misterioso, então eu não sei. Tô gostando da leitura, tô achando muito interessante, tá fluindo super bem, então vou continuar lendo aqui, tá? Quero ver se termino ele até domingo. Não sei se vamos ter mais updates no final de semana, porque não vou estar em casa, né? Como eu falei pra vocês. Então pode ser que a gente se fale só quando eu já tiver terminado essa leitura. Ainda não sei, mas em breve a gente vai saber. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I'm not... Olá, vlog! Como vocês estão? Já segundou por aqui. Vamos falar sobre a minha leitura. Eu consegui terminar o livro e assistir a live que eu queria, né, de Orquídea Divina. Eu terminei de ler ele ontem à noite, assisti a live ontem à noite mesmo, 2 horas de live, sim, mas eu tava assim, deitada e assistindo. Podia ter começado outro livro? Podia, né, inclusive preciso começar a assistir daqui em tempo da live de terça. Porém, eu fiquei com medo da live expirar, porque quando eu tinha olhado lá na Twitch, tinham os 3 últimos vídeos, os vídeos mais antigos eram 2 vídeos de sprint, e aí vinha o da live de Orquídea Divina. E aí, o que aconteceu? Ontem, quando eu fui dar uma olhadinha se já tinha expirado, não tinha mais esses 2 de sprint, já caíram fora. Só tava o último vídeo, mais antigo, né, no caso, o primeiro vídeo, né, era esse. Então eu pensei, muito em breve vai expirar, eu sou obrigada a assistir ontem mesmo. E aí eu assisti, tá? Então foi bem legal. Essa foi uma leitura muito boa, interessante. Eu não favoritei, nem dei 5 estrelas, porque eu não senti, sabe? Eu sou muito de sentir. Se eu sentir, nossa, esse livro merece uns 5 estrelas. Ele pode até merecer, tá? Tô olhando ali um negócio na janela. Não é nada. Ele pode até merecer, mas se eu não sentir que eu preciso dar essa nota, aí eu não dou. Mas eu dei 4,5, tá? Que é uma nota super boa, é um livro super interessante. Ele fala muito sobre a família, mas a família aqui é uma família bem complicada, porque a avó deixou todo mundo meio de lado por conta desse problema que ela teve, né? Dessa maldição, desse negócio que ela tem ali, que eles estão tentando descobrir o tempo todo. Ela
não conseguiu viver bem a vida dela, então ela não conseguiu passar amor pra eles, enfim, então era todo mundo meio afastado. Mas quando eles se juntam por conta, né, que ela tá morrendo e quer entregar a herança dela, essa herança não é uma herança em dinheiro, tá? É uma herança bem diferente e até mesmo bem simbólica, assim. Eles recebem a herança e recebem umas coisinhas a mais, alguns, né? Ela não teve uma vida boa, né? Como eu falei pra vocês. Então é complicado esse negócio de família. Daí eles se juntam e alguns, né, os personagens principais se reconectam, né? Pra poder descobrir o que tá acontecendo nessa história, né? Porque tem muita coisa, não é só chegar lá, receber a herança e acabou. Muitas coisas começam a acontecer. E a autora dá uma de George Martin aqui, porque começa a morrer gente, nossa senhora, sabe? Meu Deus, você fica assim, poxa vida, vai morrer todo mundo nessa história. Meio que isso, tá? Mas como eu tava falando de família, a família aqui até fica bem pronunciado que família, mesmo que seja de sangue, você precisa escolhê-los, né? Então você pode ter vários parentes, várias famílias, mas você precisa escolhê-los, né? Então eu achei muito interessante isso. Eu imaginava que era um livro bem diferente, eu achei que ia ficar meio nessa herança, eu achei que ela era meio uma bruxa, mas ela não é. Pactos que ela fez antigamente, né? Então tem que estar tudo entrelaçado, no final a gente vai vendo e a gente vê muito o crescimento dos personagens também. A Marimar é a protagonista junto com a Orquídea, né? Aí tem mais 2 outros primos que são bem importantes na história. Mas a gente vai vendo ela, assim, se reconhecendo, se conectando, descobrindo por que ela tá no mundo, sabe? É bem interessante. E a história em si, o plot em si é bem interessante também. Nossa, foi pra uma coisa bem diferente, assim, teve até circo, uma coisa que eu nem tava esperando. Então, eu curti bastante essa leitura, recomendo pra vocês, tá? Agora, eu acho que ainda nesse vlog, a gente vai ter mais uma leitura que vai ser A Casa do Marcelo Arulho, porque eu estou pretendendo ler ele em 2 dias, então vou encerrar o vlog na terça ou quarta, quando eu tiver lido. Espero que eu consiga, tá? Eu sempre fico, não sei se consigo, não sei se consigo. Geralmente eu consigo, mas nem sempre, tá? Então, a letra é bem pequenininha e ele tem 370 páginas, tá? Então, 100 páginas por dia eu tenho certeza que eu consigo ler. Agora, mais que isso, não sei. Então, eu preciso ler 370 em 2 dias. Vamos ver, né? Em 2 dias, não 2 dias inteiros, porque quando eu leio à noite, eu leio até umas 10 da noite. E a live na terça é às 7. Então, eu vou perder 3 horas de terça. Então, eu não sei, mas eu vou atualizando vocês, vou contando pra vocês o que eu tô achando da leitura e se eu conseguir ou não, né? Eu tenho que gravar um vídeo de tibiara, vou gravar agora. Tenho um pacote pra abrir, mas vou deixar pro próximo vlog. Então, em breve a gente se vê. Eu comecei, então, a ler A Casa do Marcelo Arulho, né? Estou na página 74 e agora é umas 4h30, 5 horas. Eu falei pra vocês que eu quero assistir a live amanhã às 7. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Olha, meu livro tá torto. É porque fica lá no carrinho assim, né? E aí eles ficam todos assim. Ah, que dó. Vou ter que arrumar eles deitados, eu acho. Senão vai ficar estranho. Enfim. Para eu conseguir fazer o que eu pretendo, né? Que é às 19 horas participar da live, são 373 páginas. Eu teria que ler agora, não tenho calculador aqui, né? E podem tá andando. Eu teria que ler mais da metade hoje, porque, como eu falei pra vocês, eu preciso assistir a live às 7, né? Então, eu teria que ler umas 200 páginas hoje, pelo menos. Mais, porque é quase 400, né? Mas não vai rolar, né, gente? Tô ainda na 74 e já é quase 5, aí eu vou conversar aqui com vocês, daí vou tomar banho. Eu tô até com a mão cheirando X14, que eu espirrei lá no banheiro pra dar uma esfregada. Nunca vi banheiro sujar tanto, né? E não esfrega e tem aquela sujeira que fica encracada no rejunte que não tem Cristo que saia, né? Joguei bicarbonato, vinagre,
detergente X14 e não sai. Enfim, né? É um assunto de dona de casa aí. Mas depois eu vou tomar banho, aí eu vou pôr meu pijama, daí o Enzo já vai chegar, daí tem que lidar com o banho dele, daí tem que ver o que a gente vai comer, daí tem que comer, pra depois eu continuar a ler. Então vocês torçam por mim, né? Mas enfim, o que a gente tem aqui nessa história? A gente tem um personagem, o Linus, ele tem 40 anos e ele é um assistente social. Ele trabalha na Dedjum, acho que é o departamento de... como que chama? Tem uma descrição. Eu sei que é de jovens mágicos, alguma coisa assim, tá? Então, o que é? Esse departamento cuida das crianças que têm orfanatos. Na verdade, a função dele é visitar orfanatos e ver se tá tudo certo, com o regulamento, com as crianças e tal. Mas essas crianças são crianças mágicas, né? O primeiro que apareceu ali, quando ele foi, apareceu a Daisy, ele tava conversando com a menina ali, e ela levitava as coisas, blocos, cadeiras e tal. Tinha rolado um negócio ali com outro colega dela. E ele sempre é conhecido por fazer relatórios minuciosos, detalhados sobre as coisas que ele vê, né? O que tá errado, o que tá certo. Tem orfanatos que são fechados, né? Por conta de alguma irregularidade, enfim. E aí ele voltou a trabalhar, ele trabalhou nesse departamento e é tipo gigante, assim, e tem muita mesa, uma grudada na outra. E é tipo assim, sabe? Só sentar e trabalhar. Não é muito humano, digamos assim. E a chefe dele também não é muito legal. E a chefe dele chama ele e diz que ele precisa encontrar com o alto escalão no outro dia. E tá todo mundo meio assim, por que ele tem que encontrar com esse alto escalão? E aí ele vai no mesmo prédio, né, só que em outro andar. E aí ele encontra, né, são 4 pessoas, se não me engano. E eles falam pra ele, ó, você foi designado pra ir num orfanato que não está nos registros, ninguém sabe, e é assim um segredo grau 4, que ninguém pode saber, você não pode vazar as informações, ninguém pode saber que você foi pra esse lugar. E você vai mandar relatórios pra gente sobre o que tá acontecendo lá, sobre o diretor e tal, e aí entregar no envelope, e ele só pode abrir quando ele chegar lá. E aí ele fica todo, né, ele é todo certinho, já faz 17 anos que ele trabalha ali, então ele ao mesmo tempo tem medo, mas, né, fica naquela, ele é obrigado a... Ele perguntou até se ele podia recusar e eles falaram que não, né? Então ele pega o trem no outro dia e vai pra esse lugar. Ele tem uma gata, que é engraçada a relação dele com a gata, assim, ele fica xingando ela, mas aí em pensamento é ao contrário, né? A gata não dá muita bola pra ele, mas é a única amiga dele porque ele é super solitário, então é triste essa parte, sabe? Que ele não tem amigos, não tem família, aparentemente. Ele, pelo que deu pra entender aqui, gosta de homens, né? O que não faz diferença nenhuma, mas que não é dentro da caixa, digamos assim, das outras pessoas. Então, ele é na dele, assim, e ele parece ser muito legal, muito gente boa. Só que o livro, assim, é todo engraçado, sabe? Os diálogos que ele tem com uma vizinha bem chata ali, ou até mesmo com a chefe, daí ele responde uma coisa e em pensamento a gente lê, né, o que ele pensou, ele tá respondendo outra ao contrário. É bem divertida essa leitura, eu tô, assim, não gargalhando, mas cada vez que eu leio uma passagem, assim, eu fico, nossa, que legal, bem legal, assim, bem divertido, tá? E aí ele chega nesse lugar, já é recebido por algumas pessoas diferentes, ali por seres mágicos, tá? Só que as crianças que ele já visitou são crianças que têm peculiaridades, um tem penas saindo do corpo, outro faz levitar alguma coisa e tal, tem algumas características assim. Só que nesse lugar são 6 crianças que ele nunca jamais viu da forma que é, só que ele não sabe ainda. E aí quando ele chega lá, ele abre o envelope. E aí ele lê a ficha do primeiro e ele cai duro no chão já. Eu achei muito engraçado. Deixa eu ler aqui pra vocês a ficha, tá? Deixa eu ver se eu acho onde é que eu marquei. Eu já marquei várias coisas que eu achei legal, tá? Primeiro eu vou ler a ficha e depois eu vou ler outras coisas que eu gostei. Cadê essa ficha? Tá, enfim. A minha primeira marcação, vou ler pra vocês o que eu achei. Aquilo era um problema. Linus não gostava de mentiras. Até as mais inofensivas já lhe causavam dor de cabeça. Eu sou assim também, igual ele.
Fora que, quando a pessoa começava a mentir, ficava cada vez mais fácil continuar mentindo até que ela precisava administrar centenas de mentiras. Era mais fácil ser sincero. Eu sempre sou dessa opinião que é melhor falar a verdade sempre, porque uma mentira leva a outra. E eu vejo em filmes e livros, sabe? E eu sempre fico, meu Deus, se você tivesse falado a verdade desde a primeira vez, você não tava nessa situação, né? Porque acontece que daí a pessoa vai mentindo e se enredando naquilo e, sabe, vira, né? Vira uma bola de neve, realmente. Aí, falando sobre a solidão dele. Talvez parte de Linus acreditasse naquilo. Naquilo o quê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Se alguém lhe perguntasse se era solitário, Linus Baker contrairia o rosto em surpresa. A ideia lhe parecia estranha, quase chocante. E apesar de a menor mentira já fazer sua cabeça doer e seu estômago se revirar, ainda havia uma chance de que ele negasse. Embora fosse sim solitário, quase desesperadamente, na verdade. Talvez parte de Linus acreditasse naquilo. Ele havia aceitado muito tempo antes que algumas pessoas, não importava o quão boas fossem ou quanto amor tivessem para dar, sempre estariam sozinhas. Era o destino delas. E aos 27 anos, Linus se dera conta de que parecia ser o caso dele. Aos 27, né? Ele já tá com 40. Vamos ver o próximo quote que eu marquei sobre o que era. Ó. Aí eles perguntando sobre se ele era apegado às crianças e tal, como é que funcionava, né, esse trabalho dele, né? O alto escalão falando com ele. Aí eles perguntaram por que é importante manter certo distanciamento. E ele falou, porque não seria bom me apegar a crianças com quem trabalho. Meu trabalho é garantir, daí falando qual que é o trabalho dele, né? Meu trabalho é garantir que os orfanatos que inspeciono sejam mantidos em sua melhor forma e nada mais. O bem-estar das crianças é importante, mas no geral, interações individuais são problemáticas, podem alterar minha percepção. Sabe que ele é distante ao mesmo tempo que ele tem empatia. Então, com toda certeza, esse vai ser um livro em que ele vai super se apegar àquelas crianças, eu tô vendo tudo. Aí tem uma parte que eu achei muito legal aqui, ó. Aí eles falam assim, mas você entrevista as crianças? Sim, entrevisto, mas é possível manter o profissionalismo mesmo quando se lida com a juventude mágica. Nesses 17 anos, recomendou o fechamento de algum orfanato? Sim, 5 vezes. Por quê? Porque não eram ambientes seguros. Então você se importa. O cara falou. E ele falou, eu não disse que não me importava, mas faço o que se espera de mim. Há uma diferença entre se apegar e ter empatia. Essas crianças não têm mais ninguém, é por isso que estão em orfanatos. Não deveriam ter que dormir à noite com a barriga vazia ou ser obrigados a trabalhar. A exaustão. O fato de precisarem ser separadas das crianças normais não significa que deveriam ser tratadas de maneira diferente. Todas as crianças, independente de sua disposição ou do que são capazes de fazer, deveriam ser protegidas a qualquer custo. Achei bem legal isso também. Deixa eu ver. Vamos ver a ficha agora, senão eu vou ficar lendo aqui tudo que eu marquei pra vocês. Esse vlog vai ficar enorme. Deixa eu ver. Aqui, ó, a ficha. O nome, Lucifer, apelido Lucy. Esse é o protagonista da história, o Lucy, tá? Idade, 6 anos, 6 meses e 6 dias, quando da elaboração do relatório, 666. Cabelo preto, cor dos olhos azul-vermelho, mãe desconhecida, provavelmente falecida, pai o diabo. Espécie de juventude mágica, anticristo. Aí ele caiu no chão. E aí depois ali na porta para ele entrar nessa casa tem um jardim. E aí ele tá olhando para uma estátua de um gnomo e o gnomo começa a falar com ele, a se mexer, a andar. E aí ele perdeu a gata e eles têm que ir atrás da gata. E, gente, tá muito legal essa história. Eu tô adorando, tô achando muito divertido e legal e com aquela crítica social que eu já tô percebendo que vai ser uma grande metáfora, assim, para as diferenças, né? Respeitar as diferenças, as individualidades de cada um e de que ninguém é mais ou menos do que outra pessoa pelas suas características, né? Então, eu acho que vai ser um livro, assim, bem gostoso, bem quentinho no coração e com toda essa magia que eu acho muito legal. É o tipo de fantasia que eu adoro, que tem seres mágicos diferentes
E também quando tem um personagem que no começo ele não quer muito se apegar, sabe? E eu sei que ele vai se apegar a essas crianças, porque já sei um pouco da história, né? Então eu adoro, assim, adoro. Então é isso, vou continuar lendo ali, depois eu, quando tiver terminado, quando tiver no meio, não sei, a gente conversa de novo. Oi, vlog! Eu vim finalizar este vídeo com a minha leitura concluída, tá? Olha aqui, ó. Hoje é quarta-feira e eu consegui terminar de ler o livro a tempo da live. Praticamente a tempo da live. Por quê? Porque eu ainda tava terminando as últimas páginas depois que a live começou. Então, mas deu tudo certo. Aí eu voltei durante a live e fui grifando o que eu não tinha grifado. Eu marquei muita coisa, gente. Aqueles quotes que eu li pra vocês no começo, nem perto do resto. Nossa Senhora! Que livro maravilhoso! 5 estrelas favorito. Eu amei essa leitura. Eu ri, eu chorei, me emocionei. Eu adorei o crescimento do Linus, como ele se abriu, como ele, sabe, ficou cheio de cores. Tem um romancezinho aqui também muito legal. E essas crianças, gente, você lembram daquela gnome que apareceu no começo? É uma das crianças. E ela é uma pestinha, sabe? Ela e o Lucy são os mais pestinhas, assim. Porque eles aprontam mais, mas são, muito amor. Todos eles. O outro que quer ser um mensageiro de hotel. Tem o outro que vira um cachorrinho. Ai, gente, é muito fofo. Tem outra menina também. Então, você se apega a essas crianças, você torce pra não dar nada errado, você fica com aquele sentimento de cuidar, sabe? E você percebe eles se aproximando deles e eles deixando ele chegar perto deles, assim, abrindo o coração, sabe? Porque, afinal de contas, eles moram num orfanato, né? Então, eles têm muito medo do exterior, dessa ilha, desse vilarejo que tem ali perto, que são pagos para não falar sobre esse lugar, sabe? Então tem muita coisa errada, mas aqui a gente aprende muito sobre preconceito. Nossa, tem cada frase aqui, cada tapa na cara sobre preconceito, gente, que, olha, eu nem sei dizer pra vocês. Ó, vou ler alguns aleatórios aqui só pra vocês verem. Nosso lar nem sempre é a casa onde moramos. Também são as pessoas de quem escolhemos nos cercar. Você pode não morar na ilha, mas não venha me dizer que não é seu lar. Ai, gente, cada coisa mais linda. Olha, eu marquei... Não, toda hora eu tinha que parar e pegar um negocinho pra marcar, porque, ó... Errar é humano, seja irracional ou não, e embora alguns erros sejam maiores que outros, aprendendo com eles, nos tornamos pessoas melhores, mesmo se tivermos aranhas no cérebro. Era uma conversa com o Lucy. Não, é só alguns, gente, só alguns, ó. Não é porque você não sente o preconceito na pele todo dia que o restante de nós não sente. Pra quem tá alheio ao preconceito, né? Gente, nossa senhora, olha... Nem quero estragar a experiência de vocês falando demais desse livro. Só saibam que é um dos favoritos do ano. Eu amei demais. Vai ficar guardadinho aqui no meu coração. Nossa senhora, não tenho nem explicação pra esse livro, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Acho que talvez tenha ficado um pouquinho longo ou não. Mas espero que tenha despertado a vontade de vocês de ler esses livros, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e tal. E eu vou deixar o link aqui embaixo de compra, tá bom? Beijo e até mais!